No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre 5 virtudes estoicas para as suas coisas darem certo. Então, esse vídeo, ele funciona muito bem para você que tem o seu objetivo, a sua meta, quer conquistar as suas coisas e talvez as coisas não estejam indo como você gostaria que fosse. Então, no vídeo de hoje eu vou te dar essas 5 virtudes importantíssimas que, caso você não tenha alguma delas, é muito importante você desenvolver na sua vida diária. E caso você tenha essas virtudes, então parabéns para você. E essas virtudes eu extraí lá da obra Meditações do Marco Aurélio. Vamos lá então. Primeira virtude para as suas coisas darem certo é o seguinte: não recear o trabalho. Então é necessário agir, é necessário trabalhar. Só sonhar por sonhar, só escrever metas no papel não vai funcionar. O mundo aqui que a gente habita, ele também é matéria, é palpável. Então nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos colocar as nossas ideias em prática, em ação. E para isso é muito importante a gente parar de adiar, parar de procrastinar, de deixar para depois ações importantes e necessárias para serem feitas o mais rápido possível. Também é muito importante a gente ter cuidado com a questão da autossabotagem. Ou seja, você ter que fazer uma tarefa e você não a executa da maneira como era para ser executada, ou você deixa de executar, ou você faz alguma coisa que atrapalhe o seu objetivo, a sua ação. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então o Marco Aurélio, ele vai falar para a gente não recear o trabalho. Preguiçoso não tem vez, não vai para frente nesse planeta Terra, de forma alguma. Bom, a segunda virtude que o Marco Aurélio ele vai nos ensinar é o seguinte: ser comedido, ou seja, ser uma pessoa assim que controla os seus desejos. Não é que ter desejo é errado, é ruim. Não, todo ser humano tem. Só que o que você vai fazer? Você precisa controlar seus desejos. Você precisa controlar seus impulsos. Se são desejos e impulsos que te prejudicam, então você vai ter que segurar esses desejos. Você vai ter que canalizar toda essa energia que era para esse desejo, você vai ter que canalizar para outra direção, porque senão você vai se prejudicar e as suas coisas não vão dar certo. Por exemplo, você é uma pessoa que tem mania de comer. Então, você está sabendo que você está ficando sobrepeso, que isto está comprometendo a tua saúde e tudo mais. Então, você vai ter que segurar a boca. Você vai ter que ser comedido nos seus desejos por doce, por determinados tipos de carboidratos e assim por diante. Então, não tem jeito. Se você quer que a tua vida dê certo, você vai ter que controlar os teus desejos. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver eu gostar de comer com a realização das minhas coisas, com as minhas coisas darem certo? O que tem a ver é o seguinte, aqui, se, por exemplo, você tem esse desejo intenso de comer toda hora. Então, se você come tudo o que quer, na hora que sente desejo, na hora que sente vontade, o que vai acontecer? Você vai perder a sua saúde. E você perdendo a sua saúde, você não vai ter energia para conquistar as suas coisas. E aí vai recair nessa primeira virtude aqui, ó, não recear o trabalho. Só que a pessoa que está com problema de saúde, ela vai recear o trabalho sim. O trabalho vai ser automaticamente receado no sentido de que ela não vai mais produzir como ela produziria se tivesse com a saúde impecável. Então, veja que uma coisa vai puxando a outra, né? Nesse sentido, a gente vai para a terceira virtude que o Marco Aurélio ele considera muito importante, que é tratar as suas próprias necessidades. Exatamente isso. Para que as tuas coisas deem certo, é muito importante você cuidar das suas necessidades. Por exemplo, nesse caso aí da pessoa que tem mania de comer toda hora, pode acontecer de a origem dessa mania de comer toda hora que está afetando o desejo
intensa e afetando a tua saúde e atrapalhando o teu trabalho, a origem disso pode ser exatamente uma necessidade emocional que você carrega por aí, no seu inconsciente. Então você precisa trabalhar as suas necessidades, todas as necessidades básicas do ser humano, necessidade emocional, necessidade financeira, necessidade física, por exemplo, de atividade física e tudo mais, de alimentação, nutrição, tudo, todas as tuas necessidades, necessidade de socializar, de família, de afeto, tudo. Então você precisa cuidar disso, você não pode ser negligente com você mesmo, ou isso vai afetar a tua vida e as coisas não vão dar certo. Então você precisa ter essa consciência de que você precisa tratar as suas necessidades, e o cuidado com as tuas necessidades, atualmente nós chamamos como amor próprio, que é uma das virtudes que o imperador e filósofo Marco Aurélio ele nos repassou através da sua obra. Muito bem. E vamos para a quarta virtude que o Marco Aurélio ele vai nos ensinar, é o seguinte: é meter-se na sua vida, parar de focar na vida dos outros. Isso aqui principalmente é para quem vive olhando a vida dos outros, seja na internet, nas redes sociais. Isso aqui eu tenho falado bastante mesmo nos conteúdos. A gente precisa compreender, né? Ainda mais com essa história de Instagram e outras coisas mais, né? E tem muitas pessoas que ostentam lá e tudo, e você assiste, você admira, e não tem nada de errado com isso, porque nós, seres humanos, nós admiramos naturalmente as pessoas que estão bem-sucedidas. Isso é característico do ser humano. Agora, o que a gente não pode se iludir é pensar que tudo aquilo é real. Então, a gente precisa ter esta consciência que 90% daquilo é montado, é uma ficção. Então, a gente precisa focar na nossa vida, ao invés de focar na vida do outro. Você pode até olhar ali, mas não colocar o outro como parâmetro de comparação para a sua vida. Porque se você fizer isso, você sempre vai se colocar para baixo. E em que sentido? No sentido de que quando você olha para a vida do outro, você só vai ver o quê? Você vai ver essa outra pessoa como vitoriosa, justamente porque ela só vai postar, ela só vai mostrar os aspectos positivos da vida dela. E aí, quando você se olha e você vê que a sua vida tem aspectos positivos, sim, porém tem aspectos negativos também, então você se acha inferior automaticamente. Então, o que o filósofo Marco Aurélio ele nos orienta é o que? É a gente meter na nossa vida, focar na gente, focar no nosso desenvolvimento, focar no nosso autoconhecimento, focar em aprender cada vez mais, tá? E assim a gente pode crescer e as coisas vão dar certo na nossa vida. Quinta virtude que o Marco Aurélio nos ensina é o seguinte: nunca dá ouvidos à má língua. Isso aqui, se tu quiser que a tua vida dê certo. Então, você não tem que ouvir a opinião dos outros, principalmente opinião negativa, opinião que vai sempre te botar para baixo, te criticar, te condenar. Você não pode dar ouvido. E para que isso não corra o risco de acontecer, das pessoas se meterem na tua vida, o segredo é justamente ser uma pessoa discreta. Parar de contar teus segredos, parar de contar os teus desejos, os teus sonhos para as outras pessoas que não estão nem aí. Eu entendo que quando você está animado, entusiasmado com um projeto, com um sonho que você quer começar, quer fazer, quer executar, você naturalmente, você quer compartilhar essa sensação, esse sentimento gostoso com as outras pessoas, com os teus conhecidos, né? Só que você precisa compreender que nem todos esses teus conhecidos são teus amigos de verdade. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que você compartilha as tuas coisas com a outra pessoa, ela automaticamente se acha no direito de dar a opinião dela. E ao dar a opinião dela, nem sempre a opinião dela vai combinar com o que tu acredita, com o que tu pensa, com o teu objetivo. Nem sempre vai combinar, porque ela vai dar a opinião dela. Olha só, por mais que ela tenha uma intenção boa, né?
mas ela vai dar a opinião dela com parâmetros da vida dela, do histórico de vida dela, com as crenças dela, no contexto dela. Só que essa opinião, muitas das vezes, não é coerente com a sua vida, as tuas crenças, os teus objetivos. A vida dessa outra pessoa é uma e a tua vida é outra. Então, por isso que vai ter divergência de opinião, e isso é incrível, porque isso mostra a grande diversidade no planeta Terra. Cada pessoa com a sua opinião. Claro que a gente pode se conectar em alguns pontos, mas cada pessoa é única. Então, você não dê ouvidos à má língua. E outra coisa, você, né, compartilha as suas coisas com as pessoas. Às vezes elas podem, não falar nada. Só que aí tem gente que por trás vai tesourar a teu respeito. Só cortar, sabe? Então chama, aí a pessoa vai com a outra pessoa lá, uma terceira pessoa. Ela não tem o que falar, às vezes é uma pessoa vazia, ela não tem uma vida interessante. Como ela não tem assunto para falar, o que ela vai fazer? Ela vai falar aquele assunto lá, ela vai falar de você. Você vai virar o assunto dela. E aí, ó, haja tesoura. Ai, olha fulano. Ah, aquele fulano tá fazendo isso. Ah, fulano tá fazendo Beltrano. Ah, que burro, ele vai fazer isso aí, vai quebrar a cara. E outra coisa, além disso, né? A maioria das pessoas vão torcer contra você. Exatamente isso. Elas vão ficar só na torcida para você quebrar a cara. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas tem baixa autoestima. E elas não sabem, ou elas não acreditam de verdade, do fundo do coração, que elas são capazes de melhorar, de crescer, de evoluir, de subir para o próximo nível. Então, o que essa pessoa de baixa autoestima faz? Ela escolhe uma outra pessoa para rebaixar o valor desta outra pessoa. Por quê? Porque olha só, a pessoa está de igual para igual com ela. Ao invés dela querer subir, não, ela tem baixa autoestima, ela não acha que é capaz ou que vai conseguir subir. O que ela faz? Ela tenta te diminuir, te baixar de valor. E aí, olha, para poder ela se sentir maior. Então, esse é um processo que normalmente acontece por aí. Não estou dizendo que é certo, mas que é mais comum do que você, do que eu possamos imaginar. Então, por isso que o grande filósofo Marco Aurélio, ele vai nos orientar. Se você quer que as tuas coisas darem certo, você quer que elas deem certo, que elas deem certo, o que você tem que fazer? Você tem que praticar essa quinta virtude aqui, ó. Nunca dê ouvidos para a má língua. E agora, eu vou te provar que tudo isso que eu falei realmente está escrito. Foi ele quem disse. E para isso, eu vou colocar a citação aqui, ó. Compartilhar esta outra tela aqui com você. E tá aqui a citação, ó. Marco Aurélio Meditações. Olha só. Foi o meu tutor que me incentivou. Olha só o que eu falei, ó. Tudo que eu falei tá escrito aqui, ó. Foi ele quem disse. Eu só tô aqui explicando. Eu sou apenas uma mensageira, olha. Então, que me incentivou a não recear o trabalho, a ser comedido nos meus desejos, ou seja, controlar os desejos dele, a tratar das minhas próprias necessidades, a meter-me na minha vida e a nunca dar ouvidos à má língua. E este foi o conteúdo de hoje. Obrigada por você ter ficado comigo até o final. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E se você for inscrito, muito obrigada. Curta, comente, compartilhe e de qualquer forma, muito obrigada pela tua companhia até aqui no final do conteúdo. Até mais. Tchau.